Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Leveza de Ser. Eu sou a Camila. Como que vocês estão? Se você é novo aqui, além de astróloga, eu sou psicoterapeuta junguiana e taróloga. E nesse vídeo eu vou falar sobre Plutão retrógrado no mapa natal, um pouquinho através da perspectiva kármica. Na verdade, eu vim nesse vídeo responder a pergunta de um inscrito no YouTube, e ele perguntou para mim: para você, qual é o seu ponto de vista pela perspectiva, né, da astrologia kármica sobre quem nasce com Plutão retrógrado de casa 1, né, de mapa natal nessa vida de agora. Então vamos entender uma coisa: todos os planetas retrógrados, eles vão falar pra gente sobre tarefas, sobre lições negligenciadas em uma vida passada. A gente não sabe quantas vidas a gente já teve, mas são muitas. Mas por ser retrógrado, possivelmente na última ou penúltima vida. E fala sobre... Para eu entender o que significa retrogradação, eu vou ter que entender qual, o arquétipo do planeta que está retrógrado. Então, por exemplo, quando eu tô falando de Plutão, eu tô falando de um planeta que tem a ver com o nosso poder. Como eu utilizo o meu poder, né, na minha vida. Né? Tem, lógico que assim, eu tô respondendo de uma maneira coletiva para todo mundo. Isso é, a gente só tem como saber exatamente analisando no nosso mapa natal por um profissional que vai correlacionar a informação do Plutão com todo o restante ali do mapa, tá? Mas de uma maneira bem simbólica, geral, todos os planetas retrógrados estão falando que nós estamos carregando ali como se fosse uma repetência, é um repeteco. Você já veio, né? Você já passou por aquela experiência, você já teria que ter aprendido a lidar com o poder. E falando de Plutão, nós estamos falando do mau uso do tudo que está retrógrado. Você vai ter as características daquele planeta no seu modo sombrio. Então você não sabe utilizar aquilo da maneira correta. Por isso você retorna retrógrado para quê? Porque você negligenciou, você não executou, você não aprendeu, você repetiu. Sabe como na escola a gente repete naquela matéria e a gente vai ter que refazer ela? O planeta retrógrado para a astrologia kármica é exatamente isso. Só que Plutão está falando de um arquétipo de poder, de transformação, de morte, de renascimento, de sombra, de treva, de perda, de crise, de caos. Tá? E tá falando do quê? Ele perguntou, Plutão retrógrado na casa 1. Então, saber que signo que tá, enfim, pra gente poder entender. O que ele pode ter cometido ali de ação negativa com esse Plutão retrógrado? O que pode ter? Como é que ele fez mau uso do poder pessoal dele? Porque Plutão tá na casa 1, segundo o que ele falou. E é mau uso do poder pessoal. Ele tinha um grande poder na sociedade, a pessoa dele, o indivíduo, possuía grande poder, porque é de casa 1. Ele era uma pessoa, tanto que eu costumo dizer que Plutão de casa 1, quando ele entra no ambiente, ele tem uma energia consumidora. As pessoas ficam tensas quando alguém com Plutão de casa 1 entra no ambiente. É como se as pessoas fossem consumidas pela sua energia ou intimidadas. Elas se sentem intimidadas pela sua pessoa quando você entra no ambiente. Elas têm medo, tá? Por quê? Porque você tem toda uma postura plutoniana, né? No mapa atual, precisa até investigar se
A gente sabe que Plutão de casa 1 são pessoas que vão lidar com a morte ali até no momento de nascimento, né? Ou na primeira infância, teve dificuldade na hora do nascimento, quase morreu, talvez a mãe tenha quase sofrido algum tipo de, né, perda. E por isso que a pessoa ela traz aquela energia de all consuming, tipo, consumidora, porque é como se a pessoa vivesse no limite. Então ela quer controlar, ela traz de memória muito poder, mas negativo, porque tá retrógrado. Então ela era uma pessoa poderosa, influente na sociedade, mas ela usava isso de maneira negativa, para bel prazer. Ela usava o poder dela de maneira mal intencionada, negativa, egoísta, pro seu bem pessoal, pro bem em prol dos seus objetivos pessoais egoístas. Tá entendendo? Então, nessa vida ela vai ter que passar por muitas transformações envolvendo, né? Aí o signo que tá esse Plutão, então ela tem que se transformar nessas características do signo que tá esse Plutão retrógrado e sobre ela mesma, porque a gente tá falando de casa 1, tá? Então, ela vai ter que se comprometer de corpo, mente, alma, Escorpião, em tudo que ela fizer com total entrega, dando o melhor dela para regenerar através do trabalho dela, da posição social dela, do espaço que ela habita no mundo. Ela vai ter que ser ali como se for, ela tem que assumir o poder dela de uma maneira positiva, benéfica, sendo um agente catalisador de grande transformação na vida das pessoas de maneira benéfica. E não mais utilizando esse poder em prol de si, das suas vontades, dos seus desejos e do seu ego. Egoísta, insatisfeito, né, e egocêntrico. Então, o Plutão de casa 1, ele traz isso. Então, pode ser uma pessoa que leve muito... A vida que essa pessoa, que essa alma cruzar, então todo mundo que ela encontrar, ela pode levar uma transformação positiva, pode ser agente catalisador de poder, mas primeiro ela vai ter que assumir o poder dela pessoal de uma maneira saudável, benéfica, né? Positiva. Ela vai ter que... quem tem geralmente Plutão de casa 1 pode ter alguma questão com toque, né? Porque a pessoa quer controlar demais, então ela pode desenvolver ali alguns complexos, toque, alguns transtornos, muito ligados aos extremos, né? Ela vai do 0 ao 100 em um segundo e ela quer saber de tudo, ela quer investigar tudo, ela desconfia de todo mundo. Então tudo isso ela vai ter que se limpar, ela vai ter que perder realmente essa antiga configuração de Plutão, tá? Ela com certeza vai ser uma vida de muitas mudanças. Ela vai ter que, o poder dela vai ser para ser utilizado de maneira positiva, benéfica, para ser um agente catalisador de transformação na vida dos outros, no seu trabalho, no coletivo, na sociedade, na comunidade. É o que ela vai... mas aí precisa ver, né, aonde que tá, em que casa que cai. Não, casa 1, no caso dessa pessoa que pediu isso, mas que signo que tá exatamente. E aí, para quem tá assistindo, aonde que cai o seu Plutão, caso ele esteja retrógrado também, você precisa ver em que casa que as transformações são naquela área da vida. Na casa 1 é sobre si mesmo, sobre seu comportamento, sobre os seus traços de personalidade, sobre sua autoimagem. Tanto que o Plutão de casa 1 pode passar assim, nossa, se tiver na sombra, é aquela pessoa que vai fazer cirurgia para querer mudar, e não é externo, é interno. Ela vai ter que se libertar daqueles medos, daqueles maus hábitos, daquelas sombras, porque é isso que a alma dela clama, não é externamente, mas geralmente que tem Plutão de casa 1, a pessoa faz tudo em prol do que o ego dela ou o poder dela demanda, né? Na verdade, se tá retrógrado, ela vai ter que perder tudo isso, ela vai ter que se libertar de tudo isso, ela vai ter que se purificar de tudo isso. E aí ela pode passar por muitas situações difíceis,
por muitas situações traumáticas, caóticas, que estão tentando ensinar ela essa lição. E estão dando a oportunidade dela fazer melhor, dela fazer direito, dela evoluir, dela se autodesenvolver positivamente nessa vida de agora e contribuir com o próximo, né? Ser uma ferramenta de Deus aqui na Terra, ajudando as outras pessoas de alguma maneira. Gratidão, namastê, deixa o seu like, compartilha. Se você gostaria de ter o seu mapa analisado e interpretado por mim, embaixo tem os meus contatos, é @leveza-de-ser2021, eu te convido para me seguir no Instagram. E se você quer iniciar o seu tratamento psicoterapêutico através de uma abordagem transpessoal, que te olha a partir da alma, do espírito, de maneira bem investigativa sobre as profundezas do seu eu. Eu também sou psicoterapeuta junguiana e é só falar comigo. Gratidão, namastê, bye.